Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudo sobre religião em geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós estaremos pensando um pouco sobre a relação entre o argumento cosmológico Kalam, especialmente como aparece em Craig, em relação com uma perspectiva em filosofia da matemática, chamada de platonismo matemático. Eu não vou considerar neste vídeo, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, e você pode olhar o vídeo exatamente anterior a este na playlist de teologia, que é um vídeo sobre infinito matemático. A gente sabe, desde a teoria dos conjuntos de Cantor, que além do infinito potencial, existe na matemática o chamado infinito real. O infinito potencial diz respeito ao infinito enumerável, em que os números podem ser colocados em paridade com os itens do conjunto dos números naturais. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros é um tipo de infinito potencial. No entanto, existe um outro tipo de infinito, que é o infinito não enumerável. Trata-se de um infinito onde os seus itens não podem ser enumerados ou colocados em paridade com o conjunto dos números naturais. Isso a gente chama de infinito, que a gente chama de infinito real, né? Inclusive porque exemplo de conjunto que é um infinito real é o conjunto dos números reais. Eu não vou explicar isso, porque eu já expliquei isso no outro vídeo, mas o importante da gente entender é que na matemática existe algo que a gente chama de infinito real. A questão é, um dos princípios colocado pelo Craig no argumento cosmológico Kalam, ou um dos elementos que ele traz para argumentar contra a ideia de que o universo sempre existiu, é a ideia de que o infinito real não existe. E aí você pode estar então pensando, olha, se existe na matemática o infinito real, e se o Craig está falando que o infinito real não existe, então ele já está se contradizendo. Né? Só que não, porque o Craig está usando a expressão infinito real em outro sentido. O que seria infinito real? Infinito real para o Craig seria algo que é independente da mente. Então, mind independent, ou seja, independente da mente. Então, quando o Craig fala que não existe infinito real, ele não está negando o infinito real matemático. Ele está negando que o infinito real exista independente da mente. Tá, tudo bem até aqui. A questão é, existe uma posição em filosofia da matemática chamada de platonismo matemático que diz que o infinito real existe independente da mente humana. Ora, se esse for o caso, se o platonismo matemático estiver correto, então nós temos pelo menos uma dificuldade no argumento do Craig. Nós temos duas dificuldades, na verdade. Então alguém pode negar que existam objetos matemáticos independentes da mente humana. Essa posição nós vamos considerar em outro vídeo. Neste vídeo nós vamos considerar a posição oposta, a posição de que há matemáticos, objetos matemáticos, eles existem independente da mente humana. Ora, parece, né, que se a gente considera o mundo sem seres humanos, sem mentes, ainda assim o mundo está organizado matematicamente. Se o mundo está organizado matematicamente, independente de existirem mentes, então parece que os objetos matemáticos eles são independentes da mente. Ora, vamos imaginar que não existe nenhum ser humano, nenhuma mente humana. Se a gente aniquila todos os seres humanos, será que a matemática deixa de existir? Será que 2 mais 2 igual a 4 só existe enquanto há mentes que pensam, que conceituam? O platonista matemático vai falar que não, né? Não faz sentido a gente pensar que a matemática ela só existe na mente humana. É importante dizer que a expressão platonismo matemático não necessariamente significa que quem adota essa posição segue a filosofia do filósofo antigo chamado Platão. Embora a posição tenha recebido o nome de platonismo matemático, não necessariamente significa que a pessoa que segue essa filosofia segue a filosofia de Platão. Só significa que essa pessoa concorda com Platão em que os objetos matemáticos existem independente da mente humana. Quais são as teses do platonismo matemático? São 4 teses. A primeira tese do platonismo matemático é que entidades matemáticas existem. Então, entidades matemáticas existem. O que são essas entidades? Se elas são os números, se elas são conjuntos. É uma discussão mais complexa. Até que ponto você pode reduzir uma entidade a outra? Porque seria dizer assim, tá, entidades matemáticas existem, mas quais entidades? Não, são aquelas entidades que são
que você pode reduzir outros âmbitos da matemática a elas. Alguns vão propor que são os conjuntos, por exemplo, mas, de qualquer modo, as entidades matemáticas existem. Segundo, em que sentido elas existem? Entidades matemáticas são objetivas. Elas não dependem da nossa mente, da nossa linguagem ou de qualquer atividade humana. Então, de acordo com o platonismo matemático, a gente não considera só que os números existem enquanto conceitos, ou enquanto ficções úteis, ou enquanto construções mentais. Né? Os objetos matemáticos, eles têm realidade objetiva. Eles existem independente da nossa linguagem, existem independente da nossa mente e existem independente de qualquer atividade humana. Terceiro ponto afirmado pelo platonismo matemático, que as asserções matemáticas são ou verdadeiras ou falsas, dependendo das propriedades dessas entidades. Ora, quando eu faço uma declaração, por exemplo, eu tenho a proposição de que, por exemplo, um copo é azul. O copo é azul. Quando eu falo o copo é azul, como que eu sei que essa frase é verdadeira? Porque ela corresponde a um objeto na realidade, que é o copo, e esse objeto, na realidade, tem a propriedade da cor azul. Uma das formas de pensar verdade, portanto, é uma correspondência entre o mental e o que está além, fora da mente humana. Então, o que é uma coisa verdadeira? Uma coisa verdadeira é quando há uma correspondência entre um conceito mental com uma realidade extramental, uma realidade fora da nossa mente. Ora, vamos considerar que então 2 mais 2 é igual a 4. Isso é verdadeiro? Ora, é verdadeiro. Se é verdadeiro, então isso corresponde a algo na realidade. Para algo ser verdadeiro, ele tem que corresponder a algo na realidade. Portanto, se a matemática faz asserções que são verdadeiras, é porque essas asserções precisam corresponder a algo na realidade independente da mente. Quarto ponto. Entidades matemáticas são abstratas. Ora, é evidente que as entidades matemáticas não existem no mesmo sentido que existe o copo, que existe a cadeira. Entidades matemáticas não ocupam espaço. Entidades matemáticas não podem ser verificadas diretamente por experiência sensível. Entidades matemáticas não são, portanto, objetos físicos. Não são objetos espaçotemporais. Entidades matemáticas devem ser definidas, então, como objetos abstratos. Elas existem independente da nossa mente, mas não existem em um lugar. Inclusive, seria um equívoco completo pensar que nem Platão defendeu isso, que os objetos matemáticos existiriam no mundo das ideias, existiriam em algum lugar específico. Não existem em lugar nenhum, porque objetos abstratos não ocupam espaço. Eles existem, a gente fala entre aspas, num espaço lógico. Ou seja, eles existem não no espaço físico, no espaço temporal, mas existem em espaços lógicos, entre aspas. É uma expressão. Embora, então, eles existam independente da mente, eles têm uma existência real, objetiva, mas não é uma existência do mesmo tipo da dos objetos físicos. Por isso a gente fala que são objetos abstratos, objetos que não são nem espaciais, nem temporais, nem possuem características físicas. Ok, até aqui tudo bem. Como eu posso argumentar a favor do platonismo matemático? Talvez um dos melhores argumentos a favor do platonismo matemático seja o chamado argumento da indispensabilidade das entidades matemáticas. Esse argumento foi proposto por Quine e Putnam. Vamos lá, o argumento do Quine a favor da ideia de que as entidades matemáticas existem. Esse argumento tem 3 premissas, 2 premissas e uma conclusão. A primeira é: nós estamos comprometidos com a existência de entidades que são indispensáveis para nossas melhores teorias científicas. Ora, o Ockham tem uma coisa que é chamada de navalha de Ockham, que significa assim, que a gente não pode colocar nas nossas teorias entidades que não sejam necessárias para explicar dados fenômenos da realidade. Essas entidades, se elas não forem necessárias, assim, se elas forem supérfluas, se você consegue explicar um fenômeno da realidade sem recorrer a elas, você não inclui elas no seu sistema. Em contrapartida, se você está observando algum fenômeno da realidade e para explicar esse fenômeno você precisa postular certas entidades, então essas entidades devem ser reconhecidas como existentes. Ora, quando uma pessoa, por exemplo, físico, está estudando a física, está estudando o movimento dos corpos celestes, está estudando a gravidade, está estudando as leis da física, ele percebe que ele não tem como compreender a realidade
física sem matemática. Ora, se a matemática é necessária para compreender o mundo físico, então a gente precisa postular a existência de entidades matemáticas. Esse é o argumento. Então, premissa 2, entidades matemáticas são indispensáveis para nossas melhores teorias científicas. Conclusão, nós estamos comprometidos com a existência de entidades matemáticas. Esse argumento tem só um certo problema, porque ele não prova completamente todo o platonismo matemático, né? Porque a gente também poderia defender que as entidades matemáticas, elas são conhecidas não porque a gente percebe que ela é necessária para compreender o mundo físico. Há uma dimensão da matemática bem abstrata que não necessariamente precisa recorrer à realidade física. E de qualquer modo, então, existe pelo menos até uma dimensão da matemática que você pode conhecer por um tipo de intuição que não é a percepção física, né? É uma intuição pura, uma intuição intelectiva. Outra discussão também é se as realidades matemáticas, as entidades matemáticas, elas existem de forma transcendente ou de forma imanente às coisas, né? A gente poderia dizer que os objetos matemáticos existem de maneira transcendente ao mundo físico. Então, mesmo se o mundo físico não existisse, existiriam objetos matemáticos. Ou a gente pode entender que os objetos matemáticos existem independente da nossa mente, mas eles só existem enquanto estão instanciados em coisas físicas, ou enquanto coisas físicas participam dessas formas matemáticas puras. De qualquer modo, vamos pensar mais ou menos o seguinte. Como eu sei que várias coisas que eu vejo são belas? Existe um quadro que é belo, existe uma cadeira que é bela, existe uma pessoa que é bela. Como que eu identifico que todas essas pessoas são belas? Porque elas participam numa mesma forma universal que a gente chama de beleza. A beleza em si. A beleza em si, você pode tanto pensar ela como um objeto abstrato independente dos particulares, ou como uma forma abstrata que está imanente aos particulares. De todo modo, o belo em si existe independente da nossa mente. O que a nossa mente faz é olhar para as várias coisas que são belas e o nosso intelecto abstrai do material essa forma pura que é a beleza. Da mesma maneira, a gente pode pensar com as formas matemáticas. A gente olha para o mundo físico e o nosso intelecto abstrai da matéria a forma matemática pura. Então, por exemplo, existem coisas que têm formatos triangulares. Essas coisas que têm formatos triangulares são triângulos particulares, não são triângulos puros e perfeitos, né? São triângulos com certas imperfeições, mas que são exemplares, por assim dizer, de uma forma universal matemática, que é a forma do triângulo. A minha mente, quando ela olha para o triângulo particular, ela abstrai do particular aquilo que é universal, que é a forma universal de triângulo. Essa forma universal de triângulo, quer exista de maneira imanente às coisas, quer exista de maneira transcendente, é algo que existe independente da minha mente. E qual que é a grande questão da treta do platonismo matemático com o argumento cosmológico Kala, né, que é o que a gente quer pensar aqui? O problema é, se o infinito for um objeto abstrato, eu poderia fazer uma analogia mais ou menos assim. Olha, existe a beleza em si. Se existe a beleza em si e ela está instanciada nas coisas, ou ela pode estar instanciada nas coisas, eu posso falar que há coisas belas. Agora vamos considerar o seguinte. Existe o infinito, a forma do infinito. Se existe a forma do infinito, então existem coisas particulares que participam no infinito. Ou seja, existem coisas nas quais o infinito está instanciado. Talvez existam coisas infinitas, talvez exista tempo infinito, talvez exista universo infinito, talvez exista movimento infinito. Então, esse é um primeiro problema. Se o infinito pode ser instanciado, já que ele é um objeto matemático independente da nossa mente, então podem existir coisas infinitas. Então, o universo poderia não ter começado a existir. Ele poderia ser infinito. O movimento poderia ser infinito. O tempo poderia ser infinito. Tem um segundo problema também. Se os objetos matemáticos podem ter existência independente da nossa mente, talvez os objetos matemáticos, então, podem ter uma existência independente até mesmo da mente divina. Ou seja, o fato de 2 mais 2 ser igual a 4 não depende nem da mente humana nem da mente divina, porque depende de objetos abstratos que existem por si mesmos, ou que existem instanciados nas coisas, mas de qualquer modo que não dependem de nenhuma mente. Se esses objetos abstratos não dependem de uma mente, eles podem não depender de Deus. E se a gente tem um campo da realidade que não depende de Deus, e que existe talvez eternamente, que não foi criado, então isso é um problema, porque a gente está supondo que uma dimensão da realidade
não depende do divino, não foi criada por Deus, não depende de Deus para existir. Isso não parece ser compatível com o conceito mais teísta de Deus. Além do mais, se a gente empregar no argumento cosmológico Kankala a palavra universo no sentido mais amplo, ou seja, além de se referir ao universo físico, a gente quer se referir à totalidade de tudo que existe, caso existam objetos abstratos que não foram criados, mas que existem por si mesmos, se a gente pensar na tese de que eles são transcendentes ao mundo físico, então não é verdade que o universo, enquanto totalidade das coisas existentes, começou a existir. Porque pelo menos um campo da realidade, por assim dizer, mesmo que seja um campo não espacial e não temporal, esse campo da realidade existe eternamente, não foi criado por Deus e, portanto, não depende de Deus para existir, não teve um começo. Então parece que, se o realismo matemático estiver correto, se o platonismo matemático estiver correto, se objetos abstratos matemáticos existirem independente da mente humana, se o infinito puder estar instanciados em coisas que existem independente da mente humana, se esses objetos não existem eternamente, não dependem de Deus, não foram criados, então parece que nós temos uma dificuldade com o argumento cosmológico Kalam em relação ao platonismo matemático. A pessoa, então, que quiser negar que o infinito real exista, independente da mente humana, terá que mostrar por que o platonismo matemático é falso. Eu espero que vocês tenham entendido o problema e tenham gostado deste vídeo, e até mais.